seja o nome do Senhor essa manhã, manhã de consagração. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade de estar na casa do Senhor, né? E também agradeço a Deus de ser escolhida para trazer a palavra do Senhor essa manhã. A palavra do Senhor está no livro de Atos, capítulo 18, começando aqui do versículo 24. Atos 18, começando do versículo 24. Pode sentar, irmão. Essa palavra vai nos revelar nessa manhã que mesmo nós estamos na casa do Senhor, nós somos vigiados. Eu gosto de falar e provar na palavra. Eu não gosto de falar e não provar. Eu gosto de falar e provar aquilo que está escrito na palavra. Eu não gosto de falar de mim. Eu gosto de falar da palavra do Senhor. E aqui eu vou provar para os irmãos que mesmo a gente estando na casa do Senhor, sempre tem alguém dentro da igreja mesmo nos olhando. Oh, glória, aleluia! Sempre somos vigiados em todo instante, em todo momento. Então aqui começa assim, a terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Efésio. Nesse meio tempo, chegou a Efésio um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na escritura. Olha só, Apolo era um homem eloquente. Eloquente é o quê? Aquela pessoa que tem muito estudo, aquela pessoa que fala bonito, aquela pessoa que tem um português, não como o meu, mas tem aquele português lindo, né? Que sabe ajuntar os verbos, os pronômios, o passado, né? Aquela pessoa que é eloquente. Então ela tem um português muito lindo, fala palavras bonitas. Mas às vezes não é falar palavras bonitas que está falando do Senhor. Eu sempre falo, por melhor que o pregador seja, por melhor que ele fale, se ele vem no altar, não estou falando aqui não, em qualquer igreja, ele fala bonito, mas ele não fala o nome de Jesus, ele não trouxe a palavra. Palavra tem. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Porque é Jesus que nos sara, é Jesus que nos cura, é Jesus que nos liberta. Pode falar muito lindo, mas se não falar o nome de Jesus, não vai encher o nosso espírito. E a palavra do Senhor vai confirmar aquilo que eu estou falando. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então Apolo, ele falava bonito, ele era eloquente, mas ele só falava até João. O que João fez? João teve um propósito de abrir o caminho para Jesus. O propósito de João foi esse. João veio à terra para abrir o caminho de Jesus. O propósito de João era esse. Por isso que a mãe dele já tinha idade quando engravidou. Por quê? Porque era um propósito de abrir o caminho para Jesus. E aqui vai falando, conhecendo apenas o batismo de João. O que ele conhecia? Ele só conhecia até ali o batismo de João. Então ele ensinava, falava muito bonito, mas ele só falava até ali João. O que foi que João fez? Foi o batismo nas águas. Nós precisamos só do batismo nas águas? Não, nós precisamos do batismo nas águas e precisamos do batismo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo é que nos guia, é o Espírito Santo que nos dá ensinamento, é o Espírito Santo que guia a nossa vida. Então nós temos o quê? Fomos batizados nas águas, o que nós fazemos? Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Todo dia nós procuramos o quê? Buscar o batismo com o Espírito Santo, até a gente ser batizado com o Espírito Santo. Aí a pessoa fala, não, estou batizado nas águas. Tudo bem, você foi batizado nas águas, você pode não ser batizado no Espírito Santo. A tua salvação você vai ter. Mas nós queremos, é um desejo nosso do cristão, é buscar o batismo com o Espírito Santo. A gente sabe quando a gente tem o Espírito Santo.
Não é que eu vou ser melhor que eu tenho o Espírito Santo e você não tem, que eu vou ser melhor do que você não. Mas eu vou ter mais entendimento, eu vou ter mais familiar. Então, ele só falava do batismo até João. Aí eu vou chegar lá. Aí no 26 diz assim: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Olha como a palavra do Senhor vai só falando que ele falava bonito, falava bem, falava com ousadia, né? Aqueles pastores que pegam o microfone e gritam: faço isso, eu faço aquilo, e o nome de Jesus está lá. Oh, glória, aleluia, louvado seja o teu nome, Jeová. O nome de Jesus na pregação. Temos que prestar atenção nisso. O pastor veio e fala muito bonito. Não falou o nome de Jesus, não adiantou nada, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos prova. Tudo que nós falamos, pregamos, nós temos que provar na palavra. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, olha só o que eu falei para vocês. Nessa igreja,